Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, irmãos. Vamos hoje estudar aqui a continuação do livro aqui de Samuel. Hoje é o capítulo 17, 58 versículos. Guerra contra os filisteus. Oh, glória! Estamos numa guerra, irmãos. Você está numa guerra. Nós, a igreja, está numa guerra contra os principados, potestades, dominadores desse século. Não abaixe a guarda. Fique atento, fique vigilante, fique prestando atenção, irmãos. Atento às coisas que estão para acontecer. Irmãos, isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Amém? Versículo 1 fala assim: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra. Congregaram em Soco, que está em Judá, e acamparam-se entre Soco e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Vamos ler mais alguns versículos, para a gente fazer um comentário, amém? E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, de cujo nome era Golias, de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e um palmo, mais ou menos, irmãos, 2,90 m, para ficar assim mais claro para a gente entender. Então ele é muito alto. Esse filisteu, aleluia, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia caneleiras de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros, e uma haste de lança, que era como um eixo de tecelão, ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante deles o escudeiro. E parou e chamou a companhia de Israel e disse-lhe: para que saíres a ordenar a batalha. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que venha até mim. Irmãos, o filisteu aqui, Golias, de 2,90 m, com armadura grande, pesada, e ele tinha que ser grande para levar aquela armadura. Era um homem praticamente invencível na batalha. Não tinha homem que se colocava diante dele que ele não matava, que ele não, irmãos, acabava com a raça, como diz o ditado popular aqui, irmãos. E ele vai diante do exército filisteus, que era um exército muito bem preparado, com carros de ferro. Irmãos, era uma potência naquela época, irmãos. E o povo de Israel estava ali, entre uma distância e outra. Aqui eu não vou entrar muito na parte geográfica, não. Aleluia, porque alguns acreditam que era entre 20, 25 quilômetros de Judá ali, a localização que eles estavam. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, o que queremos frisar aqui, irmãos, era o tamanho do problema que o povo de Israel tinha para resolver. E aqui ele chama um homem. Irmãos, pela lógica aqui, pela maneira que o povo combatia nesse período bíblico aqui, irmãos, Saul tinha que ir lá. Saul, nós lembramos nos vídeos anteriores, era de aparência, formoso, alto, forte, sobressaía todos os homens, irmãos. E nós vamos ver nessa história aqui como que o povo de Deus se posicionou. Você pode estar pensando assim: nossa, eu estou com um problema desse até maior do que Golias. Mas você tem que aprender, nós temos que aprender diante dos obstáculos. Que a tendência na nossa vida cristã, irmãos, é cada vez que nós caminhamos mais, buscamos mais, se chegamos mais perante o Senhor, o obstáculo é maior. Não vai diminuir, não, vai aumentar. Na proporção da sua caminhada, da sua fé, os obstáculos vão aumentar, as dificuldades vão ser maiores, mas a maneira que nós vamos aprender hoje nesse capítulo 17 aqui, nos posicionamos, nós fazemos, nós vamos diante do problema no nome do Senhor, Deus ele opera um grandioso milagre, uma grandiosa vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 9. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, estando a nós sereis por servos, e não os servirei. 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos.
Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha, irmãos, temeram muito. Versículo 12. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade, dentre os homens. 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e o seguiram Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; o terceiro, Sabá. E Davi era o mais jovem entre os filhos, entre os 3 mais velhos que seguiam a Saul. Até aqui o 14. Os irmãos veem que os irmãos de Davi, irmãos, eram homens preparados na guerra. Os irmãos veem que Saul e o povo de guerra, irmãos, temeram. Irmãos. Por que temeram, irmãos? Porque o tamanho do Golias era imenso, era grande. Irmãos, fora o exército. Irmãos, muitos irmãos, que falam que estão na presença do Senhor, irmãos, se a gente tirar os olhos do tamanho do nosso Deus, do tamanho do seu poder, do tamanho dele, por isso que a Bíblia fala assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Firmemente, irmãos, você não pode piscar, você não pode olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar firme, fixo, ali focado. Porque se você olhar, irmãos, como Pedro olhou para a agitação das águas, irmãos, como muitas histórias na Bíblia, os discípulos e outros olharam, temeram, irmãos, pararam. Pedro afundou, o Senhor veio e segurou e levantou ele, irmãos. Irmãos, nós vamos temer. O povo que temeu, o povo estava coado, o povo estava com medo. Irmão, não pode, irmãos. Você tem que crer. A Bíblia diz assim que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmão, quando você está no verdadeiro amor, aleluia, está atuando na sua vida, irmão, a adversidade é grande, é grande. As dificuldades são grandes, são grandes. Irmãos, a resistência às vezes que o adversário coloca é grande, o problema, as coisas exteriores, não é nada fácil, irmãos, mas você está no Senhor, irmãos, você tem a fé, a certeza, a armadura de Deus, irmãos, é essa que tem que estar sendo revestida na nossa vida todo dia, para ir de encontro com o gigante, de encontro com a situação, e falar em nome do Senhor, bata em retirada. Irmãos, a Bíblia diz, se disserdes ao monte, passa daqui para colar, vai suceder, porque você está no nome do Senhor. Se você, irmãos, como o povo de Israel aqui nos ensina nesse dia, hoje, esse capítulo 17, olhar e deixar de olhar para o Senhor que é maior, que é imenso, irmãos, nós vamos temer. E o temor, irmãos, o medo ele trava, o medo ele para, o medo ele paralisa, o medo não deixa a pessoa pensar, raciocinar, orar, e de fé em fé, de glória em glória. Não pode temer, irmãos, tem que temer ao Senhor, ele sim. Versículo aqui, bendito seja o nome do Senhor. Agora é o 14. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram Saul. 15. Davi, porém, ia até Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. Olha, mas 40 dias de deboche, 40 dias de insulto, de provocação. E nenhum se posicionava, nenhum fazia nada. E eram homens, pessoas ali que conheciam ao Deus de Israel, que já tinham visto milagres, irmãos, e estavam temendo. O medo, irmãos, ele paralisa. O medo é contrário à fé. A fé é certeza, a glória. O medo ele paralisa, ele neutraliza a pessoa, irmãos. Espiritualmente, irmãos, a pessoa fica parada, não consegue fazer nada. Isso que estava acontecendo com o povo. Versículo aqui, agora 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus filhos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, corre e leva-os ao acampamento para os teus irmãos. 18. Porém estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000
Visitarás a teus irmãos para ver se vão bem e me tragam uma prova que estiveste com eles. Irmãos, olha que interessante isso aqui, irmãos. Ó. Deus, aleluia, ele toca no coração do pai de Davi, de Jessé, de levar uma oferta ali a um alimento para os irmãos e ali ao superior ali, aleluia. Algo assim que e vê notícias do que estava acontecendo, irmãos. E fala assim, ó, me traz uma prova de que eles estão bem. Oh, aleluia. Irmãos, Davi, ele não estava sabendo o que estava acontecendo ali, irmãos. Davi estava tranquilo. Davi foi lá sem saber a notícia, irmãos. Oh, glória. Oh, aleluia. E Deus o ia surpreender. Às vezes, irmãos, nós que estamos servindo ao Senhor, nós vamos até a sua presença, irmãos, para ofertar, para apresentar algo para Deus. Aleluia. E você não sabe, irmãos, o que está preparado para você passar no dia, no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano. Ai, irmãos, o Senhor vai te surpreender, oh glória. O Senhor vai faz um grandioso milagre. Creia nisso, irmãos. Todo dia nossa fé é colocada em prova. Todo dia nossa fé é colocada em prova, irmãos. Nós temos que estar no Senhor para vencer, para agir por fé, não por vista, para caminhar na sua presença, para honrá-lo. Davi não sabia o que ia acontecer, irmãos, mas foi levar a oferta, foi levar o alimento para os irmãos, a glória, e não sabia o que ia acontecer com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo aqui agora, glória a Deus, aleluia. É o 19. Estavam Saul e esses que todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. E Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros. Quando já o exército saiu em ordem da batalha e os gritos chamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira, Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu até o lugar da batalha. Chegando, perguntou aos irmãos se estavam bem. Aleluia. Os irmãos veem aqui que Davi não sabia nada que estava acontecendo. Irmãos, Davi deixa a ovelha, ali era algo secular que ele fazia, irmãos, mas ele fazia direito. Alguém tomando conta, oh glória. Ele vai levar ali aquela comida, aquele algo ali para o superior, chega, vê todo aquele cenário, irmãos, vai perguntar o que estava acontecendo. Oh, irmãos, aleluia. O servo e a serva de Deus, irmãos, independente do que esteja acontecendo, seja com quem for, irmãos, tem ordem, tem decência, tem prudência, sabe chegar, sabe entrar, sabe dizer a palavra na hora certa, sabe, irmãos, porque está o que está alistado no exército de Cristo, irmãos. Sabe a hora de agir, de falar. Ouve, preste atenção primeiro ao seu redor. Está atento, irmãos. Davi estava atento aqui, ó. Oh, aleluia. Já estava no palácio. Já estava aprendendo o que era ser um soldado. Estava ali sendo pajem de armas de Saul. Irmãos, estava tendo esse movimento lá, esse afrontamento de guerra lá. Assim nós temos que estar, irmãos. Preparados, procurando nos apresentar todo dia. A palavra de Deus fala como obreiro que não tem de se vergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. 1 Pedro 3,15, estáis sempre preparados para responder a respeito da fé que é em vós. Irmãos, nós estamos numa preparação. Davi chegou ali, irmãos, ó, não fazendo arruaça, não gritando, não desesperado, mas quieto, tranquilo, calmo, irmãos. Oh, aleluia. Versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Foi a primeira vez que Davi tem contato com aquela situação, irmãos. Versículo 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. Temiam que o homem, o gigante, o filisteu, Golias. 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel.
Há de ser, pois que o homem que oferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, ele dará sua filha, ele fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele que homem ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Oh, irmãos, aqui é fé. Aqui ele não estava se aparecendo, irmãos. Aqui ele estava falando com os homens ali. Quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Aqui, se Davi talvez batesse no peito, irmãos, alguém podia dizer: está querendo se aparecer. Não, ele falou o exército. Ele incluiu todo mundo, irmãos. Oh, que declaração maravilhosa, irmãos. Nós estamos numa batalha. A igreja, o corpo de Cristo está numa batalha. Irmãos, nós temos que estar na batalha juntos, irmãos. É orando, é buscando, é um ajudando o outro. Jesus mandou ir de dois, irmãos. Oh, glória. Não é para ir de um sozinho, um ajudando o outro ali, para evangelizar, para pregar. A Bíblia fala assim: se 2 ou 3 reunidos no meu nome, a igreja tem que estar em oração. Não é um sozinho, irmãos. Tem um ditado aí no mundo que fala assim, que o mandorinha só não faz verão. Irmãos, é todos unidos, todos no mesmo propósito. Quando o líder, o pastor, a pessoa que está dentro do ministério que ele congrega, ele, o bispo, o presbítero, irmãos, ele chama a igreja para orar, para jejuar, para participar de uma arrecadação, de uma ação social, de algo. A igreja tem que se posicionar, todos para fazer igual, irmãos. Deus abençoa, é na unidade, é ali no comprometimento. Davi ali, ele abre sua boca, irmãos, e praticamente envolve todos, o exército do Deus vivo. E eles não entenderam ali, irmãos, a palavra de fé, a semente de fé, porque Davi estava num ambiente onde o povo estava com medo, temendo, temeroso. O povo estava angustiado, o povo estava temendo o homem, não a Deus, irmãos. O povo estava com medo do homem, não do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Olha o ambiente que Davi estava. Continuando aqui o versículo aqui, 27. E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: Assim fará um homem que oferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, a falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha, irmãos, que o homem, falar assim, era um guerreiro, irmãos, totalmente despreparado, com mal dentro de si. Um guerreiro, irmãos, que teve, na hora ali dele ter uma posição de fé, teve medo também, irmãos, que ele ficou acuado. E quando o seu irmão libera uma palavra de fé, irmãos, o que ele faz, irmãos? Ele vai contra o seu irmão, xinga o seu irmão, fala que o seu irmão é presunçoso, arrogante, soberbo. E não, irmão, o seu irmão estava falando o que estava aqui dentro. O seu irmão estava falando que estava cheio de Deus, cheio da presença de Deus, irmãos. Nos dias de hoje não é diferente, irmãos. A situação está difícil, alguém fala assim: não, Deus vai dar vitória. Fala assim: você não sabe o que você está falando. Você não está passando o que eu estou passando. Você não está passando o que eu estou vivendo. A vida das pessoas crê na palavra, crê no Deus que pode fazer, ainda vai contra quem está exercendo a fé. Vai contra quem está falando pela fé na vitória que Deus vai dar. Irmãos, Eliabe estava assim. Hoje em dia não é assim. Quantas pessoas estão igual a Eliabe, em vez de crer naquela palavra liberada pela fé? Não foi ele que falou que era um exército, que era um guerreiro preparado, estava ali já na batalha. Davi era iniciante ainda, foi contra. Irmãos, Deus estava usando a boca de Davi para que o povo reanimasse, o povo voltasse para a fé, para batalha, o povo isse e cresce, o povo mudasse aquela posição de temer o homem, irmãos. E Eliabe vai contra o seu próprio irmão, falando a palavra de Deus, irmãos. As pessoas estão assim hoje. Continuando aqui o versículo aqui, ó. Aleluia, 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, a razão para isso? Irmãos, Davi já vinha passando isso com os seus irmãos há muito tempo, irmãos. Essa rejeição, essa perseguição. Irmãos,
mesmo antes de Samuel ir lá e ungí-lo, mesmo antes de Samuel ir lá e confirmar aquilo que era a vontade de Deus. Irmãos, o homem e a mulher de Deus que tem chamado, tem unção de Deus, irmãos, é perseguido. Irmãos, aqui, ele tá, antes mesmo dele ser ungido como rei, ele já era perseguido. Depois, eu imagino que aumentou mais ainda, irmãos. O que eu fiz agora? Ele não estava aqui, irmão, se justificando, dizendo que era o cara, não. Perguntando, por que você está assim? Por que você está agindo assim? E é assim, irmãos. Perseguição contra o servo e a serva de Deus, irmãos, é constante. Não se preocupe, não se desespere, não chore, não abaixe sua cabeça. Louve a Deus por isso, irmãos. Aleluia. O versículo aqui, louvado seja Deus. Aleluia. 30. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvido as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Olha, irmãos, foram falar para o rei. Há um homem no meio nosso que diz que não teme o filisteu. Há um homem no meio nosso, diferente de nós, que diz que sai para a batalha. Ah, irmão, o rei falou assim, não sendo eu, vai ser. Porque ele estava olhando o tamanho do homem, irmãos. Ele falou assim, coitado de mim se eu for lá. Não estava mais crendo em Deus, irmãos. E quando chega aquela palavra para Saul, irmãos, ele ficou feliz. Falou, vai lá encarar aquele homem lá. Versículo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não podereis ir a pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. 34. Então disse Davi a Saul, teu servo, apacenta ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. 35. E eu saía após ele e eu feria, livrava da sua boca, porém quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, eu feria e eu matava. 36. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será o circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, o Senhor seja contigo. Vamos ler até o 39 aqui, irmãos, amém? E Saul, não, até aqui, 37. Então os irmãos vê que Davi, irmãos, já vinha passando experiências lá no campo, sozinho, só ele e Deus, irmãos. Deus já vinha preparando ele para a batalha, treinando. Irmãos, ele passando experiências lá com o leão, com o urso e tendo êxito, irmãos. Oh, aleluia. Deus sabia que lá na frente, para honrá-lo, lá na frente, para honrá-lo no ministério, honrar a vida dele como rei, como ungido do Senhor, ele ia enfrentar esse grande problema. Você hoje está passando luta, prova, situações diversas, um deserto, um vale, algo assim que você fala assim, meu Deus, eu não vou aguentar. É o treinamento de Deus para sua vida. Davi teve que passar por isso, irmãos. Deus está te treinando, Deus está te capacitando, Deus está forjando o seu caráter, Deus está te experimentando, aleluia, porque grande, maior vai ser o desafio e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar e as portas vão ser abertas, vão escancarar na sua vida, oh, aleluia. E no nome do Senhor dos Exércitos, você já é um vencedor e vai vencer esse desafio maior. Esse que você está vencendo agora, você vai vencer. Davi teve que encarar o leão. Ah, irmão, não era um desafio pequeno, não, era grande. Um urso, irmãos, teve que ir lá para tirar as ovelhas. Oh, glória! Ser líder, pastor, que está na frente do rebanho, enfrente o urso, enfrente a ovelha, que é do Senhor, resgate ela, aleluia. Grande é a vitória. A luta é grande, mas grande é a vitória do Senhor, louvado seja Deus. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi as suas vestes, pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre sua veste, começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, como não posso andar com isso, pois não o experimentei. Davi tirou aquilo sobre si. Irmãos, não era a armadura de Saul, não era para ele, irmãos. Saul já estava rejeitado por Deus. Suas ações, suas condutas. Deus quer dar para você, irmãos, é algo novo. Deus quer dar para você uma experiência nova. A armadura
que Deus vai dar para você é sua, irmãos, não é do outro. Ah, Deus usa ele grandemente, mas é ele. Você, Deus usa de outra maneira, de outra forma. A armadura é para você, vai servir certinho em você. A experiência que você vai passar é você que vai passar. A forma de orar é você que tem que orar, é você que vai jejuar, é você que vai buscar, é você que vai receber de Deus. Aleluia. A forma que Deus usa o irmão B, C, D, A, é ele. Você é diferente. Deus vai te revestir, vai te capacitar, vai te renovar as forças, vai te dar instruções novas, mas é para você no seu pessoal. Não é do jeito do outro, da outra, é do jeito que Deus quer fazer com você. Não empreste ferramenta, a ferramenta é sua. Aquele rapaz emprestou lá, Eliseu teve que orar para a ferramenta flutuar. Não, você vai ter a sua ferramenta para usar, não é do outro. Aleluia. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no alforje de pastoril que trazia lança na mão na sua funda. E lançou a mão da sua funda e foi chegando seu filisteu. 41. O filisteu vinha e se aproximando de Davi, o que ele levava o escudo lá diante. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo, de gentil aspecto. 43. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu, algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus dedos, amaldiçoou a Davi. 44. Então disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e bestas feras do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Israel, a quem tu afrontaste. Irmão, essa é a vitória do servo de Deus, irmãos. O homem era preparado, guerreiro, experimentado em tudo, armadura e tudo mais. Davi com 5 pedrinhas e afunda, irmãos. Às vezes você fala assim, mas Senhor, eu não tenho capacidade, não tenho condições, mas é na sua pouca fé. Sede fiel no pouco que eu muito colocarei. Irmãos, é na forma que você busca a Deus, que para alguns parece que não tem valor algum, mas para Deus tem, a sua sinceridade. Esse grão de mostarda, pouquinho que é a fé, se tiver como grão de mostarda, grandes milagres Deus vai fazer na sua vida, está fazendo em nome de Jesus, aleluia. Continuando aqui, bendito seja o nome do Senhor, ô glória. 46, homem, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus, as feras da terra, e toda a terra saberá que Deus é em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na minha mão. Sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate para encontrar com os filisteus. 49. Davi pôs as mãos no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, como uma funda, como uma pedra. Feriu o filisteu, matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. 51. Por isso correu Davi, pôs-se sobre o filisteu, tomou a espada, tirou a bainha e o matou. Ele cortou a cabeça. Então, vendo os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Oh, aleluia! Deus honrou a fé do pequenininho Davi, daqueles homens grandes de Israel, irmãos, e fez esse grande milagre. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai derrubar esse gigante, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Alguém pergunta assim, cadê Samuel? Aqui não era para Samuel entrar na batalha, irmãos, aqui é para um homem aqui se posicionar pela fé. Primeiro o exército foi, nos posicionou, veio Davi lá, que cuidava das ovelhas, irmãos, futuro rei de Israel, ungido do Senhor. Tome posição, irmãos. O inimigo pode gritar, bravejar, te ameaçar. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa vitória já é sua em nome de Jesus, oh glória. Versículo aqui, 52. Então os homens de Israel e a Judá se levantaram e jubilaram, seguiram os filisteus até chegar no vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e Saaraim, até Gate, até Ecrom. 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram seus arraiais. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi,
encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe dos exércitos: de quem é filho este moço? Abner disse: vive a tua alma, ó rei, o que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, quem é filho este moço? Voltando-se a Davi ao ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trouxendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho? E disse: filho do teu servo Jessé, o belemita. Oh, irmãos, o pai de Davi ali foi lembrado. Aleluia. Davi honrando seu pai. Meu pai é Jessé, o belemita. Nem citou o nome dos irmãos que já eram guerreiros conhecidos ali. Irmãos, Deus honrou seu servo. Deus vai te honrar. Deus vai derrubar esse gigante. Essa muralha já caiu por terra. Mas, irmãos, tome posição no nome do Senhor dos Exércitos. Vai contra essa dificuldade, que ela já caiu por terra em nome de Jesus, e Deus vai honrar. Deus está honrando. Deus vai continuar honrando a igreja, a sua vida, a nossa vida, no nome de Jesus. Irmãos, capítulo 17 aqui de 1 Samuel, encerrado. Que Deus te abençoe. Envie para os seus contatos aí, irmãos. Louvado seja Deus, esse link. Vamos juntos pregar a palavra do Senhor. Deixa aí o joinha, nos ajude a fazer essa obra. Se inscreva no canal Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo, para juntos nós alcançarmos vidas, pessoas que estão lá fora, mas olhando para o tamanho do gigante, precisam ver você e a minha posição como Davi, para cair esse gigante, elas serem salvas, libertas para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.